Você já parou para pensar que envelhecer pode não ter tanto a ver com o tempo quanto imaginamos? Durante décadas fomos ensinados que o envelhecimento acontece simplesmente porque os anos passam, que depois dos 40, 50 ou 60 anos, o corpo naturalmente começa a falhar. Mas pesquisas recentes mostram algo muito diferente. O que chamamos de envelhecimento muitas vezes é apenas a perda gradual de movimentos naturais que deixamos de praticar ao longo da vida. O seu corpo não começa a enfraquecer apenas porque você fez aniversário. Ele começa a enfraquecer porque você deixou de se mover como um ser humano foi projetado para se mover. Você deixou de se agachar no chão para descansar. Deixou de se pendurar. Deixou de se mover próximo ao solo. Deixou de desafiar o seu equilíbrio. Esses movimentos fizeram parte da vida humana por milhões de anos. Mas a vida moderna eliminou quase todos eles. Cadeiras substituíram o agachamento. Computadores substituíram o movimento acima da cabeça. Sofás substituíram o movimento no chão. E lentamente, sem perceber, nosso corpo foi esquecendo como se mover. Mas aqui está a parte surpreendente. A ciência mostra que alguns movimentos simples podem ativar mecanismos naturais do corpo capazes de desacelerar o processo de envelhecimento. Não estamos falando de treinos complicados de academia. Estamos falando de movimentos humanos básicos que foram esquecidos. Cada um deles atua diretamente em sistemas do corpo ligados à mobilidade, força, equilíbrio, coordenação e saúde do sistema nervoso. Se você recuperar esses movimentos, pode literalmente fazer seu corpo funcionar como se fosse décadas mais jovem. Hoje você vai conhecer 5 movimentos fundamentais que podem transformar completamente a forma como seu corpo envelhece. E o primeiro deles é o agachamento profundo sustentado. Durante a maior parte da história humana, as pessoas não tinham cadeiras. Quando precisavam descansar, conversar ou trabalhar perto do chão, elas simplesmente se agachavam. O agachamento profundo era uma posição natural de descanso. Povos tradicionais ainda hoje conseguem permanecer nessa posição por longos períodos sem desconforto. Mas quando as cadeiras se tornaram parte do nosso cotidiano, algo mudou. O corpo humano começou a perder essa habilidade. Com o tempo, os músculos da frente do quadril ficaram encurtados. A mobilidade dos tornozelos diminuiu. Os joelhos ficaram mais rígidos e a coluna começou a sofrer compressões constantes. Muitas pessoas hoje simplesmente não conseguem mais fazer um agachamento profundo sem levantar os calcanhares ou perder o equilíbrio. E isso não é apenas uma limitação de movimento. É um sinal de envelhecimento funcional. Estudos mostram que pessoas incapazes de realizar um agachamento profundo apresentam maiores taxas de dor lombar, problemas nos joelhos e perda de mobilidade ao longo dos anos. Mas quando você volta a praticar esse movimento, algo interessante acontece. As articulações da parte inferior do corpo começam a se lubrificar naturalmente. O líquido sinovial passa a circular melhor entre tornozelos, joelhos e quadris. A fáscia, o tecido que envolve os músculos, se alonga e se reorganiza. Até o sistema digestivo pode se beneficiar, já que essa posição exerce uma leve compressão nos órgãos abdominais, favorecendo o funcionamento intestinal. Para começar, utilize o agachamento profundo sustentado com apoio. Segure em uma parede, uma porta ou qualquer estrutura firme. Desça lentamente até que o quadril fique abaixo da altura dos joelhos. Se os calcanhares levantarem do chão, não tem problema. Coloque uma toalha dobrada ou um pequeno apoio sob eles. O mais importante é manter a posição com controle e respirar profundamente. Não force o corpo. Permita que a gravidade ajude no movimento. No início, permaneça nessa posição por cerca de 30 segundos. Com o tempo, tente aumentar gradualmente até alcançar alguns minutos. O objetivo final é conseguir permanecer em agachamento profundo sem apoio, com os calcanhares no chão e o tronco ereto. Evite alguns erros comuns. Não deixe a coluna arredondar excessivamente.
Não permita que os joelhos colapsem para dentro. O movimento deve ser confortável e progressivo. Não é uma competição de flexibilidade. É um processo de reconexão com o movimento humano natural. Agora vamos ao segundo movimento, o pendurar ativo. Nossos ancestrais passavam muito tempo com os braços acima da cabeça. Eles escalavam, se penduravam, alcançavam galhos e carregavam objetos. Esse tipo de movimento mantinha os ombros fortes e saudáveis. Mas a vida moderna praticamente eliminou esse padrão. Hoje, passamos horas com os braços à frente do corpo, usando celulares, teclados e telas. Como consequência, os ombros começam a se projetar para frente. O espaço dentro da articulação do ombro diminui. A cabeça tende a avançar e a coluna sofre ainda mais compressão. Com o tempo, surgem dores no pescoço, rigidez nos ombros e até lesões no manguito rotador. Mas quando você começa a se pendurar novamente, o corpo reage de forma impressionante. Pendurar-se ajuda a descomprimir a coluna, cria espaço entre as vértebras, fortalece os músculos estabilizadores do ombro e melhora significativamente a força de pegada. Aliás, a força de pegada é considerada por muitos pesquisadores um dos melhores indicadores de longevidade. Para executar o pendurar ativo, segure uma barra fixa com as mãos um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Antes de levantar os pés do chão, ative os ombros puxando as escápulas para baixo e para trás. Imagine que você está tentando colocar as escápulas nos bolsos de trás. Somente depois levante os pés. Seus braços permanecem estendidos, mas os ombros continuam ativos. Respire normalmente e mantenha essa posição. Comece com poucos segundos e aumente gradualmente. O objetivo não é ficar pendurado por muito tempo de uma vez. É acumular tempo total de qualidade. Se necessário, utilize uma barra mais baixa para que os pés possam tocar levemente o chão. A qualidade da postura é mais importante que a duração. Agora, vamos ao terceiro movimento, o bear crawl, ou caminhada do urso. Durante a evolução humana, mover-se próximo ao solo era algo comum. As pessoas se agachavam, rastejavam, se deslocavam por espaços baixos e utilizavam mãos e pés juntos. Esse tipo de movimento desenvolvia coordenação, força do core e estabilidade articular. Mas hoje praticamente não nos movemos mais no chão. Passamos da cadeira para o sofá e do sofá para a cama. Isso faz com que o corpo perca um tipo importante de coordenação chamado padrão cruzado. É quando o braço direito trabalha junto com a perna esquerda e vice-versa. Esse padrão é fundamental para caminhar, correr e manter o equilíbrio. O bear crawl ajuda a restaurar exatamente essa habilidade. Para começar, fique em posição de 4 apoios. Mãos alinhadas abaixo dos ombros. Joelhos abaixo do quadril. Agora levante os joelhos alguns centímetros do chão. Essa já será a posição inicial. Em seguida, avance movendo a mão direita junto com o pé esquerdo. Depois, a mão esquerda com o pé direito. Dê passos curtos e controlados. Mantenha o abdômen contraído e o quadril estável. O movimento deve ser lento e preciso, como se você estivesse imitando um urso caminhando. Depois de alguns passos para frente, tente caminhar para trás. Esse movimento é ainda mais desafiador porque exige maior consciência corporal. Comece com períodos curtos. O foco principal é manter controle total do movimento. Agora, vamos ao quarto exercício, o ponte de glúteos sustentada. Quando passamos muito tempo sentados, os músculos do quadril entram em desequilíbrio. Os flexores do quadril ficam encurtados e os glúteos, que deveriam ser os músculos mais fortes do corpo, ficam praticamente desligados. Esse fenômeno é conhecido como amnésia glútea. Quando isso acontece, a lombar acaba compensando. E com o tempo, surgem dores nas costas e perda de estabilidade. A ponte de glúteos sustentada ajuda a reativar esses músculos.
Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés no chão. Posicione os pés na largura do quadril. Empurre o chão com os calcanhares e eleve o quadril. Seu corpo deve formar uma linha entre joelhos, quadril e ombros. No topo do movimento, contraia fortemente os glúteos. Segure essa contração enquanto respira normalmente. O segredo desse exercício está na contração sustentada. Não apenas subir e descer, mas manter a ativação por alguns segundos. Isso ajuda a despertar os músculos que ficaram inativos por anos. Com o tempo, você vai perceber melhora na postura, redução da sobrecarga lombar e mais estabilidade no corpo. Por fim, chegamos ao quinto movimento: o equilíbrio em uma perna. Nossos ancestrais caminhavam em terrenos irregulares todos os dias. Pedras, raízes, troncos e superfícies instáveis desafiavam constantemente o sistema de equilíbrio. Hoje, quase sempre caminhamos em superfícies planas e raramente desafiamos o nosso equilíbrio. Com o tempo, o sistema responsável por manter estabilidade começa a enfraquecer. Isso inclui a propriocepção, que é a capacidade do corpo de perceber sua posição no espaço. Também envolve o sistema vestibular, localizado no ouvido interno. Quando esses sistemas não são estimulados, o risco de quedas aumenta significativamente com a idade. Treinar o equilíbrio em uma perna é uma forma simples e extremamente eficaz de fortalecer esses mecanismos. Fique em pé e levante uma das pernas. Mantenha o joelho da perna de apoio levemente flexionado. Escolha um ponto fixo à sua frente e concentre-se nele. Tente manter a posição por alguns segundos. Quando isso ficar fácil, aumente o desafio. Feche os olhos. Movimente os braços. Ou fique sobre uma superfície levemente instável. Essas pequenas variações estimulam o cérebro a criar novas conexões neurais e ajudam o sistema nervoso a se adaptar. Agora, imagine combinar todos esses movimentos em uma única rotina. O agachamento profundo sustentado seguido do pendurar ativo. Depois, alguns minutos de bear crawl. Em seguida, a ponte de glúteos sustentada. E finalizando com equilíbrio em uma perna. Toda essa sequência pode levar poucos minutos, mas o impacto acumulado ao longo do tempo pode ser enorme. Esses 5 movimentos trabalham mobilidade, força, estabilidade, coordenação e equilíbrio. Eles estimulam articulações, músculos e sistema nervoso ao mesmo tempo. E o mais importante, eles reensinam o corpo a se mover como ele foi projetado para se mover. Quando isso acontece, o corpo responde. Movimentos ficam mais leves, dores diminuem, a postura melhora, e você começa a recuperar capacidades que pensava ter perdido. A sua idade biológica não é determinada apenas pelo número de anos que você viveu. Ela também depende da forma como você se move. Domine esses 5 movimentos e seu corpo pode começar a se comportar como se fosse muito mais jovem. E se você quer aprender mais estratégias simples que a ciência mostra serem capazes de melhorar mobilidade, saúde e longevidade, continue acompanhando. Porque às vezes, voltar ao básico é exatamente o que faz o corpo evoluir novamente.